Olá, eu sou a professora Helenice Gobi e vou apresentar para vocês essa aula sobre patologia do câncer de mama, é a parte 2. Em relação aos aspectos anatopatológicos que são avaliados pela patologia, são muito importantes porque vai influenciar as decisões terapêuticas, dentre elas o tamanho do tumor, a presença de metástase em linfonodos e a presença de metástase à distância, que são a base do estadiamento TNM, o tipo e grau histológico e ainda a pesquisa de marcadores moleculares. Aqui é um exemplo de um tumor pequeno, um nódulo menor do que 1 centímetro. Nessa outra imagem, um tumor grande com mais de 1 centímetro, onde vocês observam espessamento e infiltração da pele e também um tumor grande que cresce até os planos profundos. Em relação à classificação dos cânceres de mama, ela é feita baseada na morfologia, no exame microscópico rotineiro ou, mais recentemente, a chamada classificação molecular, baseada na pesquisa de proteínas expressas no tumor ou no perfil da expressão de genes. Na classificação histológica ou microscópica, os tumores de mama são classificados em 2 grandes grupos. Os não invasivos, ou in situ, são tumores que não invadem a membrana basal e o estroma, ou os carcinomas invasivos ou infiltrativos, que rompem a membrana basal dos ductos e dos ácidos e infiltram o estroma, podendo ganhar vasos sanguíneos e linfáticos. O carcinoma de mama é classificado como carcinoma in situ, nessa imagem específica ductal in situ, quando a gente observa ductos completamente preenchidos e expandidos por células atípicas, e nesse caso nós observamos áreas extensas de necrose com microcalcificações aqui apontadas pela seta, no entanto sem romper a membrana basal e sem infiltrar o estroma. Tá certo? Então são tumores detectados em estágio inicial e são de bom prognóstico, sendo possível a cura da paciente. Já os carcinomas, que denominamos de invasores ou infiltrantes, são aqueles que vão romper a membrana basal e assim podem ganhar vasos sanguíneos, vasos linfáticos e infiltrar os tecidos adjacentes, como a pele e o músculo peitoral. Dos carcinomas invasores da mama, o tipo mais comum é aquele atualmente denominado de carcinoma mamário invasor sem tipo especial. Anteriormente ele era chamado de ductal invasor sem tipo especial. E a importância desse carcinoma é que ele corresponde à maioria dos casos, cerca de até 60% a 65% de todos os tumores invasores têm essa característica, como vocês podem ver na imagem ao lado. São ninhos de células tumorais, às vezes esboçando unidades ductais, e que infiltram o estroma da mama. Já os chamados tipos especiais de carcinomas invasores, hoje, segundo a última classificação da OMS de 2019, foram reconhecidos mais de 20 subtipos especiais de câncer de mama. E o que caracteriza esses subtipos? Eles têm características histológicas ou morfológicas, mas também características moleculares específicas. E essas características vão conferir um prognóstico diferenciado para esses tumores. Aqui é um exemplo à direita do carcinoma lobular invasor, que é o subtipo especial mais comum, e abaixo à direita a gente vê um carcinoma coloide invasor, que é um tumor de baixa celularidade e capaz de secretar esses lagos de muco, essa mucina extracelular. Então, com essas características, o patologista classifica esse tumor. Por exemplo, o carcinoma coloide invasor, o subtipo puro, tem um excelente prognóstico, a maioria dos pacientes sobrevive por mais de 15 a 20 anos após o diagnóstico. Em relação à classificação molecular do câncer de mama, ela pode ser feita através da pesquisa da expressão de proteínas pelo método imunistoquímico e que permite avaliar marcadores preditivos de resposta terapêutica e assim selecionar tratamento para os pacientes. E pode ser feito também através dos perfis de expressão de cDNA, permitindo classificar em subtipos moleculares também com correlação prognóstica.
Aqui é um exemplo de receptores de estrógeno e progesterona pesquisados pela imunistoquímica e que permite, caso o tumor seja positivo, como é esse exemplo, selecionar paciente para o tratamento anti-hormonal. E à direita vocês veem a pesquisa do HER2, que é o receptor de fator de crescimento epidérmico 2, que permite selecionar paciente para o tratamento com o trastuzumab, um anticorpo monoclonal. Em relação à classificação molecular, ela pesquisa centenas de genes nos tumores, permitindo classificar os tumores em 4 grandes grupos, os chamados luminais A e B. São tumores que expressam genes das células epiteliais ou luminais, tumores que expressam genes da via do HER2 e ainda tumores que expressam genes das células mioepiteliais, também chamados de tumores tipo basais ou basal-like. Em relação à evolução do câncer de mama, tumores não tratados tendem a infiltrar a pele, dando enrugamento, retração, ulceração ou ainda infiltrar planos profundos, músculos peitorais e ganhando órgãos adjacentes. E a partir disso também enviar metástase para linfonodos regionais e metástase à distância. Em relação aos fatores prognósticos do câncer de mama, nós temos os fatores rotineiros, que são fornecidos pelo patologista no exame rotineiro da biópsia ou da peça cirúrgica e que permite fazer o estadiamento TNM da paciente. Avaliamos o tamanho do tumor, o envolvimento de linfonodos axilares, que é o N, se tem ou não metástase à distância. O patologista fornece ainda o tipo e o grau histológico, que correlacionam com o prognóstico. E se há ou não invasão angiolinfática, que é a presença de embolia neoplásica dentro de vasos linfáticos e sanguíneos. Em relação às metástases do câncer de mama, elas podem ser feitas pela via linfática para os linfonodos axilares, infra e supraclaviculares. Podem ainda ser feitos pela via hematogênica, através de vasos sanguíneos, ganhar então os pulmões, cérebro, fígado e ossos. Em relação à evolução e prognóstico do câncer de mama, ele é baseado na pesquisa tanto dos marcadores preditivos e perfil molecular, assim como aqueles marcadores rotineiros do TNM. Então, dentre esses, a pesquisa de receptores hormonais, tumores que são receptores hormonais positivos ou luminais têm um melhor prognóstico, enquanto os tumores HER2 positivos têm um prognóstico ruim, embora já tenham um tratamento específico com trastuzumab. Já os tumores chamados triplo negativos, que são os negativos para receptores hormonais e o HER2, são de pior prognóstico e evolução ruim, por não terem ainda nenhuma terapia-alvo específica. E qualquer dúvida ou perguntas que vocês tiverem, é só me enviar pelo e-mail ou através do nosso Google Sala de Aula. Muito obrigada.